Shalom, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para gravar outro vídeo, a visão panorâmica de Deuteronômio, né? Estamos estudando o Pentateuco, 5 livros de Moisés na sua estrutura, etimologia, origem, autoria, negação e etc, né? Então, nesse vídeo de hoje, a visão panorâmica de Deuteronômio, né? Os hebreus deram o nome, né, de El Hadevarim, né? Usando as primeiras palavras do livro, são estas as palavras, né? Devarim, palavra, né? De Davar, né? A Septuaginta, que é o Antigo Testamento grego, chamou de Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei. Nome que também a Vulgata Latina o adotou, né? E uma das coisas que a autoria do livro de Deuteronômio, a gente sabe que todo o Pentateuco foi escrito por Moshe, Rabã, Moisés, né? A autoria de Deuteronômio, o próprio Moisés é o escritor, como também a testemunha ocular dos eventos ocorridos nesse livro. Moisés tinha uma visão geográfica, política de todo mundo antigo da sua época, né? Sendo que o último capítulo 34 é o relato da sua morte. A tradição atribuiu ao seu substituto Josué o registro desse fato histórico. Então, foi Josué que registrou lá no capítulo 34, aos filhos de Arão, né, que registraram a morte de Moisés, que está registrado no capítulo 34. A data do livro de Deuteronômio, né, foi escrita aproximadamente no ano de 1405 a.C. Tá? Circunstância, né, quanto à posição geográfica, Israel estava próximo às margens do Jordão, na cheia do Jordão. Todos ansiosos pela nova aventura em Canaã, tendo conquistado enorme área da Transjordânia com poucas perdas humanas, sob a direção do Senhor, estava pronto para o desafio em Canaã. Quanto à religião, o novo Israel era de algumas maneiras diferente da geração que saiu do Egito. Não tinha conhecido a idolatria daquele país, todavia ainda era propensa à idolatria, além de enfrentar diversos problemas sociais e familiares que eles vão enfrentar na terra. O objetivo do livro de Deuteronômio, vamos lá. O objetivo de Moisés ao escrever o livro de Deuteronômio, ao pronunciar o discurso, era de preparar a nova geração de Israel para viver em Canaã mediante uma reafirmação à lei sináitica. Considerando-se a lei original um tanto breve e direcionada, Moisés expressa aqui a sua parte fundamental em forma de sermão, né? Que ele coloca. A visão panorâmica de Deuteronômio. Com toda a sua devoção, Moisés recapitulou e renovou o concerto de Deus com Israel, normalmente através de seus 3 discursos inspirados. O primeiro discurso de Moisés recontou a história e o fracasso de Israel desde o Monte Sinai e conclamou a nova geração a temer a Deus e obedecer-lhe. Está no capítulo 1 de Deuteronômio até 4, né? O segundo discurso de Moisés recapitulou e focalizou muitas leis de concerto, né? Que tratava de assuntos como a observância do sábado, cultos, pobres, as festas sagradas anuais, a herança, o direito de propriedade, moralidade sexual, senhores e servos e a lei administrativa da justiça, né? Lembra que a lei é uma só, mas tem preceitos morais, civis e cerimoniais. No seu terceiro discurso, Moisés profetizou bênçãos e maldição, que teria os israelitas conforme a sua obediência ou desobediência ao Senhor segundo o concerto. Finais inclui a designação de Josué por Moisés como sucessor e um testemunho sobre a morte de Moisés que está no capítulo 30 e pouco. A morte de Moisés. No capítulo 34, como parte de sua recompensa por sua fidelidade, Deus permitiu a Moisés contemplar a terra prometida de todo o Monte Nebo. Mas por sua desobediência, no incidente das águas de Meribá, não lhe permitiu a entrada na terra prometida. Ele pôde contemplar, né? Demonstra que, embora Moisés seja libertador, não é o libertador por excelência, pois não pode alcançar para o seu povo a vitória final. Não obstante, não houve profeta antes nem depois em Israel como ele. Deus levou o espírito de Moisés consigo e sepultou o corpo em um lugar desconhecido dos israelitas. Deus sepultou, né? Que até o diabo foi procurar e não encontrou. Se o lugar de seu sepultamento fosse conhecido, o povo o teria convertido em um santuário idólatra, é verdade. Tinha toda uma questão, né, para o povo idolatrar. Muitos creem que Josué escreveu esse último capítulo como tributo afinal a Moisés. Não entrou Moisés nunca na terra prometida. Não vemos mais nas páginas da Sagrada Escritura. Sim, vê-lo na Palestina falando com Cristo no Monte da Transfiguração. Quão apropriado era conceder-lhe essa honra,
Moisés havia tido uma grande parte na preparação da vida e obra daquele cujo ministério foi prefigurado pelo grande líder. Falando, Moisés não entrou na terra prometida fisicamente, mas no monte da transfiguração, no monte Tabor, aparece ele e Elias, ele representando a lei e Elias representando o profeta, né? Os profetas. O Shema, olha lá, Shema de Israel, ou profissão de fé, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa frase, seguida da ordem de amar a Deus, ensinar a sua palavra, é a doutrina central da teologia judaica. 4 leis espirituais de Israel. A lei e a essência da verdade religiosa, né, são resumidas nos 4 pontos. Temor e reverência ao Senhor teu Deus, andar em todos os seus caminhos e amá-lo, servir ao Senhor com todo o coração, com toda a tua alma, guardar os mandamentos, né? Aliança palestina com Israel, a terra de Canaã pertencia ao Senhor que prometeu com a posse eterna aos filhos de Abraão. Dependia da obediência e aliança do Senhor, o Senhor restauraria, juraria a nação novamente quando retornasse ao Senhor, ele concebeu, né? Então a aliança bíblica correta aqui tem aliança, nós temos muitas alianças que Deus fez, aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, né? Aliança mosaica, aliança palestiniana, aliança davídica, aliança com Cristo, a nova aliança, né, de Jeremias, mas toda tem o que? Bênção pessoal, bênção territorial, bênção nacional e bênção espiritual dentro da aliança abraâmica. A aliança abraâmica inclui o que? Bênção pessoal, bênção territorial, bênção nacional e bênção espiritual. Quem pode gravar um vídeo e aprofundar sobre isso aqui de uma forma geral, sobre essas questões que temos a respeito de Deuteronômio, né, que é a recitação. O povo caminhou em torno de 40 anos no deserto, Deus preparou o povo nas campinas de Moabe, na cheia do Jordão, e de lá Moisés não entrou, morreu no Monte Nebo, mas Josué, o tipo de Cristo, conduziu o povo para entrar na terra prometida. De lá teve a conquista da terra prometida de forma parcial. Toda essa conquista agora caberia a partir das tribos, né? Começar a desconstruir os seus vizinhos, relacionado aos cananeus, e não se misturar com casamentos mistos, idolatrias e muitas coisas erradas. Mas como fala o livro de Juízes, né? Que a nova geração não conhecia Deus. Eu vou gravar sobre livros de história, não conhecia Deus e começaram a pecar. É por isso que Deus levanta juízes. Mas o povo pecou consciente, porque teve Deuteronômio, que é a segunda lei, a reflexão que o povo tinha diante de Deus. E uma das questões principais que possamos saber, né? A gente pode saber aquilo que Deus ofereceu para Israel, a bênção, a ordem, a organização e a segurança, e uma terra que manava leite e mel. Esse que está registrado em todo o Pentateuco, né? Uma só lei, mas muitas instruções, muitos ordem, né? E muitos critérios para que o povo vivesse em harmonia e vivesse bem para Deus. Obrigado pela oportunidade, curte os nossos vídeos todos. Foi uma breve fala sobre a questão do Pentateuco, o livro de Moisés dentro da sua estruturação, mas convido você para aprofundar, ler a Bíblia Sagrada, procurar ler, pesquisar, ver livros bons, né, que possa ter. Eu vou apresentar depois um livro muito bom que temos aqui na minha biblioteca, que também posso fazer indicações. Shalom, até mais, até a próxima. Obrigado.